E a gente volta aqui com o nosso bate-papo com o doutor Diego Burrage, especialista aqui em aparelhos ortodônticos e ortopédicos, né? Porque aí vai depender de como a gente utiliza também em relação à idade. Você estava falando no final do bloco anterior, doutor Diego, em relação à idade mínima, tá? Então você explicou ali como é que funciona, e na segunda etapa aí para meninos e meninas. Mas a gente tem percebido pessoas mais velhas começando a usar aparelho. E antes, o que você pensava equivocadamente, óbvio? Que aparelho só resolveria se fosse colocado mais cedo. Não é isso? É e não é. Você não está totalmente equivocada, não. Quando se trata de um problema esquelético, ósseo, aí quando passa na fase adulta, a gente só consegue resolver com cirurgia, cirurgia ortognática. Mas quando é um problema dentário, aí a gente consegue resolver com o aparelho. O que a gente chama de problema dentário? É o quê? Aqueles dentes mais separados? Dente torto, espaço entre os dentes, é o que a gente consegue... Que é o que geralmente a gente pensa quando a gente conversa sobre aparelho ortodôntico, né? É o que de fato chama a atenção num primeiro momento, né? O paciente, quando tem muito dente torto, isso esteticamente incomoda ele, né? Então a gente consegue resolver com o aparelho, independente da idade que o paciente tenha. Mas isso tem sido realmente comum ou isso é uma impressão? Não, tem. Hoje em dia criou-se, desmistificou a ideia de que aparelho é para coisa jovem, né? Para paciente jovem. Ou então os pacientes mais velhos, de acho que 40 para cima, né? Não que seja velho, mas os pacientes com mais idade... Sim, você não vinha utilizando lá hoje, atrás. O que existe mais é uma busca pela estética, né? Então, assim, eu não quero esse aparelho metálico, porque eu já sou velha para estar com esse sorriso prateado na boca. Mas eles estão cada vez mais buscando a tratamento ortodôntico. Nesse caso, são aqueles que você chama de invisíveis. O alinhador invisível, que são as plaquinhas, ou um aparelho fixo, mais estético, que tem o de safira, tem cerâmica, tem várias opções de estéticos aí. Que é um outro avanço importantíssimo, né? Porque muita gente precisava usar os aparelhos e acabava não utilizando por conta de esteticamente ficar incomodado, por conta de ser aquele aparelho metal. E agora você tem várias dessas opções, né? O que acontece? Paciente jovem gosta do metálico, porque tem a borrachinha, quando não tem a técnica da borrachinha, tem lá o fio, tem o aparelho, então ele acha aquilo o máximo, né? Porque os coleguinhas do colégio usam, do inglês, a garotada toda acha muito bacana. O paciente mais velho, ele já não tem essa preocupação com a modinha. Né? Ele está preocupado em resolver aquele problema estético que incomoda ele. Então, quanto menos visível for o aparelho, melhor para o paciente. Então, a busca pelo aparelho estético está sendo cada vez maior. E aí, claro, as pessoas... a gente está falando de pessoas mais velhas, mas vamos ver se a gente consegue colocar um divisor de águas aqui, porque isso já está me incomodando. Vamos colocar aqui. Pessoas a partir dos 40 anos, não são pessoas mais velhas, são pessoas a partir dos 40 anos. Às vezes, pode já ter apresentado algum outro problema. Vamos lá, pode ter um implante, sei lá, por fratura, ou enfim, genética. Pode utilizar o aparelho? Pode. A gente, antes de iniciar, a gente faz toda uma avaliação, a gente pede uma documentação e a gente faz um planejamento. Existem alguns casos que o implante ele atrapalha, porque o implante é um parafuso que é colocado no osso. A gente não consegue movimentar esse implante, certo? Então, a gente só consegue movimentar dente rígido. Então, dependendo de onde seja esse implante, a gente consegue arrumar todo mundo em torno dele. Mas, em si, mexer nesse dente, não. A gente não consegue. Aí ele um empecilho. Mas não impede que você utilize o aparelho para consertar algum outro problema. Algum outro problema, não. Estético, não. Que você pode ir ajustando, porque acho que é uma dúvida bem comum. Muitas pessoas acham que, olha, não, eu já uso o implante, não posso... As pessoas estão sempre fazendo essa associação, né? Essa associação. Eu uso implante, eu tenho uma coroa, a pessoa tem um dente... Vamos lá, uma pessoa que está tomou uma queda, a pessoa usa um aparelho ortodôntico. Sei lá, foi atropelado, caiu de bicicleta, enfim, ou é um jovem, quebrou um dente. Ele precisa remover aquele aparelho até resolver o problema ou ele pode dar continuidade de alguma forma a esse tratamento? Depende de cada caso, né? Cada caso é muito individualizado. Se esse paciente caiu, quebrou, machucou a boca toda, vai precisar passar por uma cirurgia, ter ponto, centro cirúrgico, aí geralmente o cirurgião plástico ou bucomaxilo que for fazer esse atendimento, ele pede para que seja removido o aparelho e aí dependendo do estágio que o paciente esteja, ele vem para o consultório e a gente faz a remoção
Ou o próprio cirurgião no centro cirúrgico, ele faz essa remoção mesmo, para num caso mais grave, né, é feito no centro cirúrgico mesmo por eles. Casos mais simples? Casos mais simples, venham para o consultório, a gente consegue fazer remoção, se for num acidente mais grave. Mas casos simples, machuquei, quebrei um dente, não. Aí se der para fazer, de repente tira um bracket ou outro para fazer uma restauração, resolver o problema e depois é recolado só esse bracket. E aí é bom a gente lembrar, por exemplo, aí aconteceu isso, aí quebrou um pedaço do dente ou o dente inteiro, enfim. Como é que ele leva esse dente para o consultório? Porque assim, é inevitável, tá? Quebrou teu dente aí, independente de estar usando aparelho ou não, tem que ir para o consultório. A não ser que você queira ficar banguelo, por favor. Né? Então, o paciente precisa, existem alguns casos de quebrar um pedacinho pequeno, né? Esse pedaço pequeno às vezes se perde no meio da comida, cai no chão, você não consegue achar, não tem como levar. Mas alguns casos que a gente chama de avulsão, que é o dente, você caiu e o dente sai como um todo, coroa e raiz. Nossa. Aí sempre precisa colocar, lavar com água limpa, né? Botar num copo com água e levar para o consultório. Rápido, né? Rápido, o quanto antes. E aí, para que esse dente não morra, a gente consiga aproveitar esse mesmo dente, e aí tem todo um protocolo. A gente faz uma cirurgia, coloca o dente, sutura para resguardar aquele dente na posição que ele estava e não perder. Aparecimento de cáries e uso de aparelhos ortodônticos. Muito frequente, muito comum, desde que o paciente não tenha a higienização adequada, né? Porque, como eu falei, o aparelho ele favorece ao aparecimento, ao acúmulo de mais tártaro, mais bactéria. Se o paciente não higieniza, vai aparecer mais cárie e aí ele tem mais problema. A cárie vai gerar depois um problema de canal, uma coroa, enfim, aí é uma bola de neve, né? Vira uma bola de neve aí. A gente ouve, é muito comum a gente encontrar pessoas que usam aparelhos ortodônticos por um período muito longo. E aí, alguma pessoa quer usar ou acha que precisa, ou recebeu indicação para usar, mas já conhece aquela pessoa que usa a vida inteira. Muitas vezes, quem prolonga o uso do aparelho é o paciente pela falta de cuidado e falta de buscar mesmo regularmente profissional para estar ali apertando. Então, exatamente. E isso é muito importante. Às vezes chegam pessoas no consultório, doutor, eu uso o aparelho há 20 anos e não dá jeito. Falo, veja, alguma coisa tem errado. A tendência do paciente é sempre culpar o profissional. Porque aquele profissional fala, não quero saber o nome, não precisa me falar. Mas assim, a tendência do paciente é sempre culpar o profissional, porque aquele dentista não presta, ele é péssimo, ele me enrolou, só pegou meu dinheiro. Existem esses casos mais isolados, né? Mas a grande maioria das vezes o caso é do paciente. O paciente falta a consulta, o paciente vai um mês, falta 5, aí depois ele vai. E não dá para fazer milagre, né? O tratamento não dá para fazer, que eu brinco sempre com os pacientes do consultório via Wi-Fi, né? Eu do consultório e ele na casa dele. Então isso vai fazendo com que sempre o tratamento seja prolongado. E é importante porque, assim, lá na frente, você acha, vou faltar 2, 3 meses. Se isso é muito espaçado, esporádico, tipo, aconteceu nesse momento agora, da pandemia, mas é um paciente que está sempre vindo às consultas certinhos, tem todo o cuidado, tem uma boa higienização, não quebra bracket, isso não impacta tanto no tempo de tratamento. Agora, aquele paciente que mesmo fora de pandemia, vem um mês, falta 3, vem 1, falta 5, aí quando chega, está com o aparelho todo quebrado, é um paciente que ele vai usar realmente, vai fazer o tratamento aí durante muito tempo. Vai ser aquele paciente que usa aparelho a vida toda. A vida inteira. Exatamente. Doutor Diego, muito obrigada pelas informações. Tem algum assunto, tem alguma dúvida comum, tem alguma informação que o senhor queira deixar em relação ao uso desses aparelhos ortodônticos que a gente, por algum motivo, não tenha citado aqui durante a entrevista? Agradeço mais uma vez o convite, Dani, muito obrigado, é sempre muito bom estar aqui esclarecendo, batendo esse papo gostoso, então muito obrigado. E o cuidado é esse, assim, sempre procurar um bom profissional, independente de quem seja, né? Confiar, porque isso é importante, você confiar no profissional que está fazendo o seu tratamento e não faltar, principalmente para o tratamento ortodôntico, né? Não faltar consulta, ter uma boa higienização, eu acho que isso são os fatores de maior sucesso aí no tratamento. Doutor Diego, mais uma vez, muito obrigada. As dicas estão aí, tá? Então, sabe que grande parte da responsabilidade é do paciente, tá? Os cuidados, orientações do profissional ficam lá no consultório, mas a continuidade em casa vai depender muito de você.
E com essa orientação, a gente chega ao fim de mais uma edição do programa Utilidade Pública. Você já sabe, se quer acessar qualquer quadro, qualquer entrevista, desde a primeira temporada, basta buscar lá no YouTube, procura Dânia Matos e você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo. E já sabe, né? Nosso encontro fica marcado próximo sábado, às 13 horas, na sua Aperipe TV. Sabe que pode mandar sugestões de tema pelas nossas redes sociais. A gente se encontra no próximo fim de semana.